Saúde do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, abre o Santo Livro, por gentileza. Livro do profeta Abacuque. Abacuque fica entre Naum e Sofonias. Voltando na sua Bíblia, você vai ver Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Todos, amém? Vamos ler o capítulo de número 1. Diz assim a Santa Palavra. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta razão a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Veja entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Fala o capítulo de número 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, amado. Aleluia. É um texto extremamente conhecido. Acredito que eu nunca preguei nesse texto, já ouvi inúmeras mensagens acerca dessa palavra do profeta Abacuque, que era contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias. Todavia, um texto pelo qual o profeta Abacuque ele expressa uma fé inabalável, uma fé que nós podemos colocar ou nomear como uma fé ultra circunstancial. Por quê? Porque quando nós estamos satisfeitos, plenos, ou quando temos coisas favoráveis a nosso favor, é muito difícil nós expressarmos alegria. É muito, mas muito difícil, amados irmãos, nós exalarmos alegria, felicidade, quando a tristeza ela é clara, ela é eminente. Quando o luto está na nossa casa, quando a escassez, quando a contenda, a injustiça, o opróbrio, a doença, as lutas, as adversidades, quando ela entra em nossa vida, em nossa existência, é quase que impossível nós darmos um brado de vitória. E o capítulo de número 3 do profeta Abacuque, ele expressa de maneira muito clara que, a despeito da crise que estava acontecendo no seu tempo, isso não mudou a perspectiva que ele tinha acerca do Senhor, a despeito dos seus questionamentos. Porque o questionamento é legítimo, amado. Questionar é legítimo e permitido. Deus quer que nós o questionemos muitas vezes. Ou permite, melhor dizendo, que nós o questionemos.
determinadas vezes. Principalmente quando nós vemos a iniquidade do povo. Quando nós vemos que, de fato, a profecia de Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Jesus disse isso lá na frente, mas no tempo do profeta também havia isso. Judá estava prosperando, Judá estava em ascensão, todavia, toda a ascensão que Judá estava tendo na terra, não havia no céu. Com isso, distanciamento da presença do Senhor. Nós temos essa tendência. Quando nós temos vitória, quando nós temos coisas favoráveis, quando a porta se abre, quando nós conseguimos comprar um carro, quando nós conseguimos comprar uma casa, passar um concurso, ingressar na faculdade, concluir a faculdade, quando nós temos, amados irmãos, vitória em nossas vidas, muitas das vezes o nosso posicionamento não é de aproximação do Senhor, é distância do Senhor. Com isso, pecados, iniquidade. E Deus, muitas das vezes, utiliza os ímpios para nos colocar na posição. E Deus permite que os caldeus venham sobre Judá e dá com ímpeto sobre o povo dele. Ele permite isso. Ele permite a injustiça, numa certa medida, prevalecer. E muitas das vezes, o próprio povo de Deus não entende isso daí. Não enxerga isso daí. E Abacuque, ele está no meio de uma geração que está cega. Ele está no meio de uma geração que não tem uma visão profética. Ele está no meio de uma geração que simplesmente quer fast food. Ele está no meio de uma geração que quer oba-oba. Ele está no meio de uma geração que não teme mais a Yahvé. E a Bíblia diz que vem um peso sobre o profeta, uma massa, uma visão profética. E ele inicia o seu livro dizendo, o peso que viu o profeta Isaías. Irmão, quando você vê algo que te deixa de olhos arregalados, não parece pesado? Por exemplo, irmão, eu estou muito pesado por uma informação que eu obtive. Especialmente no sábado, ontem. Uma conhecida, uma amiga de infância, estudei com ela. Ela namorou até o meu primo. E por algum motivo, razão, circunstância, ela tomou um medicamento e está entre a vida e a morte. Segundo o médico, ela tem 20% de vida. E os familiares pediram oração. E quando você enxerga isso, quando você vê isso, isso te abate. Isso te coloca de uma maneira, falar, Senhor, por quê? Por que a crise? Por que, Senhor, os seres humanos estão tão perdidos? Por que, Senhor, na rede social, para a sociedade, eles aparentam estar bem, eles celebram, eles dançam, eles brincam, eles bebem, eles saem, eles tiram foto, mas, Senhor, há um vazio. Senhor, não há esperança. Deus dá uma perspectiva, Senhor, por quê? E a Bíblia diz que Ele vai fazendo perguntas a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e Tu não me escutarás? E muitas das vezes os servos do Senhor se encontram nessa condição. Senhor, até quando, Deus, eu clamarei a Ti e Tu não me escutarás? Eu te clamo e não sou respondido. E às vezes não é assim com você. Você às vezes está clamando por um marido, por uma esposa, por um filho. E você ora um dia, 2, 3, um mês, um ano, 2, 10, 15 anos. Clamando, jejuando, buscando, se consagrando, sendo fiel, obediente ao Senhor, temente a Deus, desvia-se do mal, você busca a face do Senhor e nada. Você clama, você vai ao monte, você se consagra a Deus, você busca a face do Senhor, você crê no Deus de Israel, você quer que Ele é o mesmo e não mudou, Ele não alterou a sua forma, Ele permanece o mesmo. Você clama ao Senhor e não há resposta. E Abacuque está dizendo, Senhor, até quando eu vou clamar e Tu não me escutarás? Até quando, Senhor? Eu buscarei a Tua face e não vou encontrar uma resposta de Ti. Tu sempre respondeu. Eu vi que o Senhor respondeu a Moisés. Eu vi que o Senhor respondeu a Daniel. Ok, Senhor, demorou. Mas, Senhor, eles foram atendidos. E até quando eu, Deus, agora é a minha vez. Agora é a minha vez de viver um milagre. Agora é a minha vez de ouvir a Tua voz. Agora sou eu, Senhor, que quero ser atendido. Agora é a minha demanda. E até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Até quando? Senhor, há quanto tempo, Senhor, eu clamo por esse garoto,
mude, para que ele largue o crime, para que ele abandone, Senhor, as drogas. Deus, eu estou clamando há 1 ano, 2, 3, Senhor, eu vejo cada vez mais ele rebelde, distante do Senhor, ele não se dobra, ele não muda. Senhor, será que tu não me escuta? Será que tu não vai me entender, Senhor? Até quando? Até quando? Senhor, eu clamo por essa mulher. Ela permanece rixosa, temosa, ignorante. Senhor, ela arredia a tua palavra. Eu busco, eu clamo, eu jejuo, eu me consagro. Senhor, eu se desvio do mal. Senhor, e tu não me escuta. Até quando? Até quando esse homem vai permanecer dessa maneira, Deus? Até quando esse homem vai continuar distante de ti? Até quando, Senhor, esse coração desse homem vai permanecer duro, arredio? Senhor, até quando? Será que tu não ouves a minha oração? Será que eu estou em pecado também? Será que eu me encontro distante de ti? Senhor, será que aquilo que está escrito em João, que o Senhor não ouve pecador, é o meu caso? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ou seja, ele está vendo, amados irmãos, toda a violência que os caldeus estavam vindo contra Judá. Irmão, será que a violência da nossa cidade, do nosso país, ela não te assusta? Ela não te assombra? Será que, amados irmãos, que toda essa violência que está instaurada, você liga o noticiário, irmão, sai sangue, só a tristeza, só a dor. E será que isso não mexe com as suas emoções? Mas, irmãos, ele gritou. Por isso que muitos irmãos gostam de ir no monte, porque no monte há uma determinada liberdade. E lá as pessoas rasgam o coração, elas gritam, elas surram, elas choram, elas se contraem diante de Deus em oração, por situações e demanda. Pessoas atentando contra a sua própria vida, não enxergando esperança, não enxergando expectativa. Violência, crueldade, brutalidade, agressões, jovens batendo em outras pessoas como detentores da justiça, batendo com paus, pedras, violência, irmãos, truculência. Eu moro num bairro assim, invariavelmente está acontecendo. 2 semanas atrás aconteceu novamente com 2 pessoas. Violência, crise, homens violentos, truculentos, agressores de mulheres, agridem com palavras, com ações, com condutas, violência. E Abacuque fala: não salvarás, Senhor. Por que o Senhor não se move? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não interrompe, Deus? Por que o Senhor não para com isso? Por que o Senhor não envia um anjo como o Senhor fez e matou 185 mil assírios quando eles vieram contra o seu povo? E por que a violência agora está assim, Senhor? Impotência. A sensação é de impotência. Abacuque se encontrava impotente diante de tanta iniquidade. Ele olhava o cenário e ele falava: Senhor, eu não tenho condições de mudar esse quadro. Senhor, eu não tenho condições de mudar o coração dessas pessoas. Senhor, o motivo pelo qual os caldeus vieram com ímpeto contra o seu próprio povo, porque o seu povo está em pecado e eles não enxergam. E a injustiça reina, a impiedade reina, a mentira reina, a frieza espiritual reina, as contendas, litígio, corações duros, irreconciliáveis reina. Até quando? Até quando? Aí Abacuque, ele está recebendo essa visão de Deus. E por que ele está recebendo? Porque ele não estava vendo. Mas o Senhor fez ele enxergar. E às vezes lideranças espirituais estão também cegas, mas o Senhor, por misericórdia, ele abre a visão para que ele veja. E quando ele enxerga, é pensada a visão. Aí ele vai falar para Deus: por que me fazes contemplar a injustiça?
de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. Como quem diz, eu não queria ver, Senhor. Eu não queria contemplar, porque o Senhor me fez enxergar tanto divórcio, tanta confusão, tanta baderna, tanta bebedeira, tanta mentira, tanta hipocrisia. Senhor, por que o Senhor me fez enxergar tudo isso? Eu não queria ver. Senhor, longe de mim tal visão. Tanta injustiça, Senhor. Meu Deus, como é que pode, Senhor, uma mulher reivindicar por justiça e simplesmente quer escrever uma estátua com um ladrão, 12 anos de cadeia? Agora onde, Senhor, parlamentares, governadores, políticos, senadores, deputados, Senhor, roubaram nações, mataram crianças para bater na caneta e estão à solta. Eu não queria ver isso, Deus. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias. E o litígio é comum. Na versão King James ele fala, há todo tipo de contenda, discórdia. E o litígio é comum. Não é comum a harmonia. Não é comum a aliança. Comum é as contendas. Comum é as discórdias. Não há aliança mais entre o marido e a esposa. Não há aliança mais entre o irmão e o outro irmão. Não há aliança mais entre os filhos e os pais. O que há é litígio, é contenda. São relações tóxicas, que não, Senhor, a concordância. Eu não sei se você ora assim, eu oro. Eu oro com pontos de interrogações. Com muito temor diante de Deus, mas eu oro muitas das vezes. Falando, Senhor, por que essa pessoa não muda? Senhor, há quanto tempo nós estamos clamando? Há quanto tempo eu clamo, Senhor, pela vida do meu pai e ele não muda? Senhor, eu não vejo uma fração, um milímetro de transformação, de mudança diante dele. Porque, Senhor, aqui está a boca de fumo, aqui estão os policiais, e nada é feito. E nada muda. Continua o crime, continua ali. Eles matam pessoas e vão para a cadeia. Passa 1 ano, 2, estão na rua, Deus. Isso não muda. Isso não para. Eles estão dentro da igreja, eles ouvem mensagem, eles ouvem ensino, eles são discipulados. Senhor, o que há é litígio, é separação, é discórdia, contenda, inveja, picuinha. Por que isso não muda? Por que isso não para? A gente vê a fé de Jó, né? Mas Jó, nas suas orações, ele questionou a Deus. Porque, meus irmãos, às vezes a luta é tão grande que Deus quer que a gente se posicione diante dele, não, meus irmãos, com afronta, mas para ver se a gente... Porque às vezes a gente se conforma. A gente se conforma. É assim, né? Então tá bom. Já que é, Deus mandou, lá vem. Então Deus permitiu, né? Louvado seja o nome dele. Mas olha a vida de Jó, meus irmãos. Do capítulo 3 até o 37, Jó só questiona. Porque ele não sabe o porquê da crise. Ele não sabe o porquê da contenda, da enfermidade, porque ele perdeu as suas empresas, os seus funcionários, os seus filhos. Ele olha para o céu e fala, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Palavras de Jó. Como quem diz, Senhor, se era para eu viver isso, se era para eu experimentar isso, para que eu vim à terra? Senhor, eu botei 10 filhos para perder os 10 filhos. Senhor, eu empreguei pessoas, eu dei condições a pessoas. Senhor, e agora? Meus funcionários morreram, a minha empresa faliu. Senhor, para que isso? Qual o motivo disso?